Eu me comprometi aqui, quando eu estive aqui algumas semanas atrás, quando eu falei que eu só ia falar, quando eu tivesse oportunidade de ministrar a palavra, de falar só sobre Jesus. Hoje, eu vou falar dele, mas como a importância que se tem ter Jesus. É importante saber quem é Ele, mas é importante saber por que precisamos ter Jesus. Eu hoje gostaria de ministrar, e você que está aqui, você que está em casa, se puder ficar atento para que você possa entender, eu gostaria de falar nesta noite sobre como combater os 3 inimigos do homem. Quando eu digo homem, é homem, mulher, adolescente, jovem, criança. Todo homem, todo ser, toda criatura combate 3 inimigos. Alguns são presas fáceis, outros são vencedores. Vence cada inimigo, e esses inimigos precisam ser vencidos todos os dias. Todos os dias nós precisamos vencer esses inimigos. São 3. Eu gostaria de ler o livro de Efésios, capítulo 5, os seus 4 versículos a partir do 15º. Se você puder, se não for te apertar, te incomodar, você colocar-se em pé para a gente ler, eu gostaria que você fizesse. Não é reverência a mim, eu não preciso eu sou um simples mortal, servo de Deus, mas é em reverência à palavra de Deus, o autor da vida, aquele que nos gerou dentro de nós a fé. Então é em função dessa palavra que eu gostaria, a Bíblia Sagrada, que você estivesse em pé. Versículo 15 até o 18 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, coloco-me em Tuas mãos, coloco esta igreja nas Tuas mãos, e cada coração que está aqui possa se abrir, a mente possa estar disposta, o espírito voluntário, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela é penetrante, possa alcançar cada mente e cada coração. Fala ao nosso coração nesta oportunidade, Senhor, e é em Teu nome que eu te peço, Jesus, esteja conosco, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Tem uma coisa que eu gostaria de destacar, é o versículo 16, quando Paulo, dizendo para a igreja de Éfeso, dizendo que o tempo precisa ser remido. Por quê? Porque os dias são maus. Paulo disse isso há mais de 1000 anos atrás. Mas os dias continuam sendo maus. Não continua sendo maus só para a igreja, continua sendo mal para o ser humano, porque o ser humano é criação de Deus. O diabo quer destruir, quer matar, quer roubar. E os dias são maus para todos. O alto índice de criminalidade está aí, todas as estatísticas. Por quê? Porque os dias são maus. O número de violência doméstica
nessa esfera terrestre está acontecendo na casa de um cristão, na casa de um ímpio, na casa de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque os dias são maus. A gente acha que os dias são maus só para a gente, não, é para todo mundo. Essa pandemia que está aí há 2 anos, porque os dias são maus, tem atingido muita gente, tem alcançado muita gente, tem ceifado muitas vidas. Por quê? Porque os dias são maus. E nós precisamos ter alguém que nos direcione, que nos proteja, que nos encaminhe, que nos oriente, para que eu possa vencer, para que eu possa reverter, para que eu possa não ser dominado, para que eu não seja presa fácil. A Bíblia diz que todos nós que seguimos, servimos a Cristo, enfrentamos alguns inimigos, mas esses inimigos é inimigo de todo homem. Quando o diabo veio para matar, roubar, destruir, veio matar, roubar, destruir o homem, criação, o que Deus fez. Todas essas situações que estão acontecendo é porque os dias são maus. Mas existem 3 inimigos específicos. O cristão, quando a gente fala cristão, eu não gosto de falar muito crente, porque o diabo também é crente. O cristão é porque ele tem Cristo. Cristão. Todo cristão, ele tem a satisfação de sentir a liberdade promovida pelo Senhor. A gente vive um tempo difícil, mas nós nos sentimos livres, somos livres. Por quê? O Senhor nos libertou. O Senhor nos tornou livres. Mas isso não quer dizer que eu estou livre dos inimigos. Não, eu preciso ficar mais atento a Ele, porque os inimigos estão aí, os 3 inimigos estão aí. Eu convivo, você convive todo instante. Mas essa liberdade que o cristão alcança, ou alcançou, ele deve estar atento, em decorrência dos inimigos que nos rodeia dentro e fora. Saiba que o cristão, ele passará por aflições, muitos desafios que vão estar diante dele, mas Cristo garante a esse cristão a salvação da sua alma. O apóstolo Paulo, ele afirmou que o cristão enfrentará uma luta espiritual traduzida por esses 3 inimigos vorazes, e que é por isso que esse cristão precisará estar perto de Deus através da sua palavra, meditando e orando sempre. Eu preciso estar em contato com Deus. Por quê? Porque eu tenho 3 inimigos a serem vencidos todos os dias. Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, e não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é todo dia. Se porventura tem alguém aqui que não tem nenhum compromisso com Deus, não quero julgar você, eu não quero condenar você, porque você não tem um conhecimento e não tem um entendimento e não conhece Deus como você poderia e deveria conhecer. Só que, se você não tem compromisso com Deus e nem com a sua palavra, Bíblia Sagrada, eu quero dizer uma coisa para você: você se torna uma presa fácil para esses inimigos. Vejamos agora os 3 inimigos que o mundo precisará, que o cristão precisará enfrentar. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne, que é a natureza humana. E terceiro, o diabo. 3 inimigos que são mortais. Primeiro inimigo, o mundo.
estamos nele, vivemos nele. Todos vivem, sendo cristão, não sendo cristão, todos vivem nessa plataforma chamada mundo, nessa esfera chamada mundo, todos vivem. A palavra de Deus ensina que não devemos amar o mundo, porque se amarmos o mundo, seremos inimigos de Deus. Ele deixou registrado, Tiago, o apóstolo Tiago, no seu capítulo 4, versículo 3, versículo 4, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí você fala assim, mas como? O mundo é todo esse sistema de valores que tem dominado a sociedade. Isso se chama mundo. E muitos desses valores são contrários à vontade de Deus, à própria Bíblia Sagrada. E às vezes a gente valoriza, a gente acaba se aceitando, acaba se acomodando. Mas esses valores, esse sistema de valores, quando eu aceito, eu estou sendo tragado, dominado. Daqui a pouco eu estou vivendo em função como todo mundo vive. O mundo que não devemos amar é o modo de vida que tem dominado a sociedade, que tem vivido sem regras e que incentiva a ganância, que incentiva o egoísmo, que incentiva a violência, a ambição, a corrupção e o prazer acima de tudo. Isso é mundo. O cristão que é temente a Deus sempre deverá estar em constante vigilância para não ser envolvido por esses sentimentos que são carnais, deixando os valores espirituais em segundo plano. Será que você nunca viu um cristão ganancioso? Será que você nunca viu um cristão egoísta, com egoísmo? Será que você não viu nenhum cristão ambicioso? Eu preciso ter cuidado, porque o inimigo, ele quer destruir o homem. A Bíblia Sagrada descreve que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes. A Bíblia fala tudo, por isso que a gente tem dificuldade de entender. E o nosso inimigo procura sempre tirar essa nossa compreensão a respeito das Escrituras Sagradas, porque ela nos revela todas as coisas. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Isso é mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de um Pai, mas procede do mundo. Então aqui nós temos uma definição. Essas coisas, elas não procedem do Pai. O apóstolo Tiago diz, procede do mundo. Então eu estou neste mundo, eu não posso me envolver nesse mundo, eu não posso deixar absorver a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida, nem a concupiscência da carne, porque senão eu estou envolvido da cabeça aos pés no mundo, porque não procede do Pai. E o modo de vida e a moda da vida faz a gente se envolver sem perceber. A cobiça da carne, sensualidade, sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo.
Mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos, nos fazendo cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta em possuirmos aquilo que não precisamos ou não pertence a nós. A soberba da vida, o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores, ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. Isso é mundo. Tem gente, né? Tem gente que quando põe roupa nova já empina. Já olha por cima. Ó, não me aguento. Isso é mundo. Isso é mundo. Ficar bem vestido é bom? É. Mas não deixa isso mover com seu orgulho. Vista a melhor roupa, tenha a melhor casa, tenha o melhor carro, mas não viva em função disso. Não deixe o orgulho dominar você. Seja simples. O mundo exerce muita influência sobre nós, querendo moldar nossos pensamentos. Não tem problema, não tem importância, não faz mal. Podemos vencer o mundo, mas como posso vencer o mundo? Mas quando estamos em Cristo, nós temos a oportunidade e o privilégio de sermos guiados e orientados pelo Espírito Santo para vivermos com discernimento espiritual. Hoje de manhã na escola dominical falou-se muito sobre conhecimento, entendimento, sabedoria, mas discernimento. Eu tenho a sabedoria, eu sei o que é bom, mas eu tenho que ter o discernimento se aquilo vai me fazer bem. Nem sempre aquilo que é bom faz bem, e nem aquilo que é bem faz bom, é bom. Eu tenho que ter discernimento. Um namoro, um exemplo para os jovens, um namoro em que o rapaz ou a moça sempre estão se desgastando, é bom, mas não faz bem. Um casamento que é um atrito diário, conflito diário, casamento faz bem, mas não é bom viver dessa forma. Então eu preciso ter discernimento, porque se eu não tiver discernimento, vai ser uma briga, um conflito diário, e não se chega a lugar algum. Sabe por quê? Por falta de discernimento. Ninguém quer abaixar a voz, ninguém quer ouvir, ninguém quer reconhecer. Eu preciso ter o discernimento para que eu não seja envolvido com as coisas do mundo. Como vencer o mundo? Podemos vencer o mundo cotidianamente, não nos conformando com os padrões mundanos, que incentivam a busca por aquilo que desagrada a Deus, como a cobiça da carne, como a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Devemos buscar e viver em comunhão com pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que nós. E aqueles que não são cristãos, você precisa se aproximar dele para ganhá-lo para Jesus, e não julgá-lo, e não ser discriminador ou discriminadora. Você precisa estar próximo a ele, para que ele possa entender que você está tendo uma atitude diferenciada, porque você conheceu Jesus, que foi diferente, mas ele não desprezou ninguém. Ele não olhou para as pessoas dizendo se elas
eram mais ou menos, mas ele disse: eu também não te condeno. Se você quer crer, tudo é possível ao que crê. É isso que Jesus fez, e é isso que nós devemos fazer. Isto é igreja, isso é o povo de Deus, isto é cristão. Ser cristão não discrimina quem não é. Mas eu não preciso fazer igual a ele. Você não precisa, você pode aceitar o que ele faz, mas não concorde. Tá bom, você está querendo fazer assim, mas eu não concordo, mas eu respeito. Isso aí. Além disso, devemos dar bom testemunho, porque não devemos esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça salvadora de Deus. O culto precisa ser a Deus, mas ser também para as pessoas que não conhecem Jesus. Eu preciso ter um momento com Deus, mas eu preciso ter um momento com Deus para alcançar as pessoas que ainda não têm uma experiência com Deus. Nós devemos dar bom testemunho em todas as ocasiões e circunstâncias, sem medo de mostrar quem somos, em quem acreditamos, sem sermos chatos ou intolerantes com as pessoas. Somos só diferentes, não somos melhores do que ninguém, somos só diferentes. Qual é a diferença? Eu tenho a paz, você tem a paz, que muitos ainda não têm. Eu tenho amor, muitos têm o amor, mas tem outros que não têm. Essa é a diferença. Mas só isso é a diferença? É uma grande diferença. É uma grande diferença. Eu preciso saber quem eu sou. Você sabe quem você é? Ou você se autodeprecia? Ou alguém que não conhece Jesus olha você falando assim: eu não presto mesmo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí você vai falar do amor de Jesus para ela, vai fazer o quê? Ué, acho que você está pior do que eu? Primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo, a carne, natureza humana. A carne é a natureza humana do homem com tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem, que surgiu da desobediência lá no jardim do Éden, de Adão e Eva. A natureza do homem se tornou pecaminosa a partir do jardim do Éden. E depois começou a se desencadear uma série de situações. Caim matou Abel por orgulho, por inveja. Lá atrás. Carne. A Bíblia nos revela que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar. Pecar não é ruim. Não pecar é que é difícil. Pecar, todo mundo peca. Você peca em pensamento, peca em palavras, você peca na forma de reagir. Pecar é uma coisa comum. Mas o mais difícil é não pecar. Todo cristão possui duas naturezas. A nova vida que ele recebeu quando aceitou e entregou a sua vida e a velha natureza
a pecaminosa, chamada carne. A nova natureza, o novo homem, a nova criatura que está dentro, não é fora. É controlada pelo Espírito Santo. Porém, a natureza antiga é caracterizada pelos seus desejos pecaminosos. Quando a nova natureza, que é sem inclinação para o pecado, é confrontada pela antiga natureza, que é depravada, trava-se então uma luta entre o espírito do homem contra a carne do homem. Essa briga, sabe onde que acontece? É o espírito contra a carne, se acontece dentro da alma. Por isso Jesus, numa das suas preleções, ele disse: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Quem? A alma. Esse embate é na esfera da alma. O espírito combate contra a carne contra o espírito dentro do homem. Por isso que o homem cansa. Por isso que a alma fica batida. Sabe por quê? Por causa dessa guerra, por causa desse conflito, aquilo que você não quer fazer, às vezes você faz. O próprio Paulo diz assim: aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço; aquilo que eu não quero, que eu não quero fazer, isso eu faço; o que eu quero fazer, eu não faço. Isso é uma briga dentro da alma da gente. Essa briga é diária. Certamente você já acordou um dia, parece que você não dormiu, cansado, sobrecarregado, alma cansada, abatida, mas por causa do conflito que acontece, você tem uma decisão a tomar, você tem algo a fazer, e você está preocupado se aquilo vai ser bom ou se não vai ser, e você começa a ter uma guerra dentro de você, e alguém diz dentro de você, diz assim: não faça, o outro diz assim: faz sim. Olha o conflito, olha o desgaste. Essa guerra do nosso espírito contra a nossa carne se trava dentro da alma da gente. Sabe que a alma se cansa, ela se desfalece por causa dos embates do dia a dia. O Salmo 119 fala mais ou menos isso. Versículo 19, versículo 20 diz assim: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. A alma se consome. A alma se cansa. A alma se esvazia. A alma fica aflita. Tem até um hino muito antigo, Jair Osana cantava: alma cansada, não se desespere, espera em Deus. A alma cansa, gente. A alma cansa. Quando você acorda, você está, parece que você guerreou o dia todo, cansado. Cansaço físico, cansaço mental, peleja na alma. Veja o que escreveu Jeremias sobre o que Deus disse sobre o cansaço da alma. Jeremias 31, versículo 24, 25 diz assim: nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Toda guerra travada dentro ou travada fora cansa a alma. A resposta de muitas coisas que você enfrenta e você não tem explicação: não sei, perdi minhas forças, eu não sei o que eu faço mais. Alma cansada, alma desfalecida,
Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus restaura a alma cansada. Deus faz novo. E quando Jesus veio para trazer boas novas, e a gente, quando reconhece Jesus, a gente nasce de novo e é uma nova criatura, é um instrumento de Deus dentro da gente para nos ajudar a combater a natureza humana, para combater o mundo e para combater o diabo. Eu preciso ter essa nova criatura, eu preciso ter a presença que é o reino de Deus, eu preciso ter este reino, este Deus, o Espírito Santo dentro de mim, para me dar força por causa da natureza humana, por causa do diabo, por causa do mundo. Senão eu não venço, senão eu não suporto, senão eu vou ter as minhas justificativas. E saiba de uma coisa, Deus não aceita justificativa, Deus aceita reconhecimento. Justificar é o jeito de desencargo de consciência. Reconheça. Deus muda a história. Reconheça. E a história muda. Justifica. E a história piora. Quer uma história mudada? Reconheça que você precisa, reconheça que você é limitado, reconheça que você é pequeno, reconheça que você está isolado, sozinho, sem saber o que fazer. Reconheça. Mas quando eu não reconheço, eu estou assim, mas eu vou mudar. Não, deixa comigo. Eu estou assim por sua causa, eu estou justificando. E Deus está olhando para você e diz assim: grandes coisas você está falando. Eu não quero isso de você. Saiba que as melhores atitudes poderão sofrer a contaminação do egoísmo, do orgulho, passando então a ser atitudes carnais. Exemplo: podemos orar com a intenção de impressionar alguém com a nossa espiritualidade. Pego o microfone e digo: amantíssimo e excelentíssimo Deus. Eu quero impressionar. Podemos fazer uma doação com o intuito de sermos aplaudidos pelas pessoas. Ou podemos pregar a palavra de Deus com o intuito de ser elogiado pelas pessoas, atitudes contaminadas. Enfim, se as nossas atitudes forem contaminadas pelo orgulho, pelo egoísmo, essas atitudes não agradarão a Deus. Sabe que a nossa natureza carnal poderá nos levar a cometer os piores pecados. E quando eu sei justificar, eu estou mais envolvido do que eu possa imaginar. Porque sempre eu vou ter uma explicação, uma justificativa. Eu errei porque todo mundo erra. Eu falei porque todo mundo falha. Eu pequei porque todo mundo peca. Isso é justificativa. Deus não está olhando você na pluralidade. Ele está vendo você como pessoa. O tratamento é um com o outro. É você com Deus, Deus com você. Eu não posso ter essa síndrome de Adão e Eva. A mulher que tu me deste me fez essa. E ela disse: a serpente me enganou. Isso é justificativa, irmãos. Reconheça. Reconheça até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Muitas vezes a carne nos impedirá de buscar a Deus através da oração, da leitura, da meditação, de se fazer o bem para a nossa natureza humana. Sempre busca as coisas terrenas, a nossa natureza humana. Quando você vai propor ler Bíblia, meditar, orar, sempre vai aparecer alguma coisa para te impedir. Sempre.
E aí você pergunta: e como é que eu posso vencer a minha natureza? Romanos capítulo 6, versículo 11, 2 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. O que ele está dizendo isso aqui? Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem Deus é, eu preciso saber aquilo que agrada a Deus, que é aquilo que desagrada, porque aí eu vou pensar e dizer assim: não, eu não posso, não, isso eu não devo, não, isso não é para mim, não, isso eu não posso tomar essa decisão, não, eu não posso estar junto. Você faz se quiser, mas eu não posso. Deu para perceber isso, irmãos? Precisamos aprender a dizer não. É a coisa mais difícil de uma pessoa para saber dizer não. Nós recebemos não de muita gente, mas a gente não sabe dizer não. A gente tem constrangimento para dizer não. Lá dentro está dizendo assim: não, 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 não. Na hora diz: tá bom, mas eu preciso aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos, tomando a decisão de obedecer a palavra de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas, alertando-os a andarem em espírito. Gálatas 5, 25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Terceiro inimigo, o último, o diabo. Saiba que Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus, buscando tentar derrotar aqueles que alcançaram a salvação em Cristo Jesus, aqueles que estão pensando em buscar a salvação em Cristo Jesus. O diabo está com o seu exército para tentar impedir de todas as formas que o homem se achegue a Deus. E ele envolve o mundo, ele envolve a natureza humana. O diabo usa de tudo. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade, roubador e assassino. Sabe que o diabo usará de todas as maquinações demoníacas e fará de tudo para nos afastar de Deus. Hoje vivemos a inversão dos valores. A Bíblia está sendo confrontada, a Bíblia está sendo declarada por vários segmentos que essa é uma verdade que não existe mais, a verdade é outra. E tem muitas pessoas que estão acreditando nisso, mas a Bíblia Sagrada é o livro mais atualizado que nós temos em todo o planeta Terra, porque a Bíblia fala quem foi, o que está sendo, como será. Cada dia a Bíblia tem registrada nas Sagradas Letras, e nós não podemos buscar outras situações ou buscando uma atualização, porque a Bíblia é a mais atualizada que podemos encarar e enfrentar, sabendo que ela diz o que é pecado. Para o homem o pecado deixou de ser pecado, mas para a Bíblia Sagrada, que é a verdade, o pecado sempre será pecado. Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, os dois primeiros inimigos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma das técnicas prediletas do diabo é trazer desânimo, decepção, incredulidade e tudo aquilo que nos faz deixar de confiar nas promessas de Deus. Como podemos vencer o diabo? Buscando a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A força da resistência está na sujeição a Deus. Se você está aqui nesta noite e
diz assim: eu não tenho forças, faço muita coisa que eu não gostaria de fazer, penso muitas coisas que eu não gostaria de pensar, reajo de uma forma que eu não gostaria de reagir, mas eu não tenho forças. Mas nesta oportunidade, neste momento, se você se sente enfraquecido, alma cansada, debilitada, porque esses três inimigos, eles são ferrenhos, eles atacam todos os dias, todo momento ele está atacando. Quando não é a carne, é o mundo. Quando não é o mundo, é o diabo. Quando não é o diabo, é a carne. Quando não é a carne, é o mundo. E isso cansa. Mas temos quero apresentar a você que pode dar força para aquele que está com a alma cansada, renovar as forças da alma cansada, para que você possa ser um vencedor diário, sabendo que Deus está com você e não vai te desamparar e nem vai deixar você. Se você estiver sozinho, você será uma presa fácil, mas se Deus estiver com você e você estiver com Deus, Deus vai te dar vitória, porque Ele vai revestir você de autoridade sobre você mesmo, sobre a sua própria natureza, autoridade sobre você em relação ao mundo, as consciências que o mundo oferece para o homem, para você, para mim. Deus vai te dar força para você resistir o diabo, assim como ele resistiu. O diabo tentou Jesus por 40 dias, quando Jesus teve fome, teve sede, ele veio com tudo para derrubar Jesus, achando que ele ia ser derrotado por causa da necessidade, por causa da sua fraqueza, por causa do seu cansaço. Saiba que o diabo vai tentar até você cansar e você se entregar aos pontos, mas se você clamar, se você tiver a palavra no seu coração, você vai se levantar e Deus vai te dar a vitória. E você diz: não há mundo, não há carne, não há diabo que vai me fazer parar, vencer e recuar. E se você está nessa fraqueza, fique em pé.